Começa agora pela Rede TVTech, em parceria com a TV Câmara, em UHF, o programa Caderno Digital. Olá, seja bem-vindo ao programa Caderno Digital, que traz assuntos de interesse da população, principalmente aqui de Jundiaí, região, e também prestação de serviços. Em cada edição, um entrevistado, um assunto, temas variados, sempre para levar informações, entretenimento e novidades para você de casa que nos assiste pelo canal UHF 60.2, nessa nossa parceria da Rede TVTech com a TV Câmara de Jundiaí. Hoje nós vamos falar a respeito da febre amarela, um problema de saúde que vem preocupando toda a nossa região, todo o estado, na verdade, de São Paulo, que é o que está mais próximo de nós, o que nos interessa falar a respeito. E para isso, eu tenho aqui como convidada a Maria do Carmo Possidente, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Jundiaí. Maria do Carmo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Lembrando que toda a programação nossa da Rede TVTech, em parceria também com a TV Câmara, está nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Maria do Carmo, é verdade que esse problema da febre amarela vem afetando bastante o estado de São Paulo? Nesse período nós estamos aí tendo bastante casos, né, no estado de São Paulo, temos também casos em Minas Gerais. Desde o ano passado, né, no início do ano de 2017, a febre amarela já vem se apresentando de uma forma bastante expressiva. Começou aí no estado de Minas, Espírito Santo, veio o Rio de Janeiro e agora, né, aqui no estado de São Paulo, realmente está uma situação mais preocupante. E fazia tempo que não tinha registro desse problema aqui? Nós já vínhamos tendo alguns casos, né, já desde o ano passado, não na nossa região, mas em outros municípios aqui do estado de São Paulo. Na nossa região, no final do ano passado, no segundo semestre, né, mais precisamente, nós já tivemos casos também. E na nossa região, agora que estamos tendo também alguns casos a mais do que já vínhamos tendo. Porque a gente ouvia falar bastante nos anos anteriores a respeito da dengue, a respeito de zika, né? Também mulheres grávidas bastante preocupadas, mas a febre amarela não tinha tanto destaque como vem tendo agora de 2017 para cá, né? Exatamente. Na verdade, quando a gente falava, né, em febre amarela, a gente pensava em região amazônica, no norte do Brasil, e hoje a gente vê que a febre amarela é uma doença que está chegando, né? Hoje a região sudeste como um todo, ela está apresentando um grande número de casos, que fora aí do padrão, né, mas que reflete a nossa realidade de pessoas não vacinadas, né? Então você vê, por exemplo, Minas Gerais, que foi onde começaram os casos, já era um estado onde a vacina era colocada na rotina, estava disponibilizada para toda a população do estado. E, no entanto, quando começou a questão desses casos humanos e as epizotias, né, que são as mortes de macaco, observou-se no estado que a cobertura vacinal era baixíssima. Então isso também facilita, né, a exposição das pessoas e a possibilidade de se contaminar com a doença. A vacina contra a febre amarela, ela faz parte do calendário, da rotina de vacinação das crianças paulistas, por exemplo? Esse ano faz, né, passou a fazer, mas até o ano de 2017 ela não fazia parte da rotina como um todo. Alguns municípios do estado de São Paulo eram considerados zonas de risco e já faziam na sua rotina. Para nós aqui na nossa região, nem Jundiaí, nem a nossa região, era a vacinação de rotina. Então nós começamos a fazer essa vacinação aqui em Jundiaí, mais especificamente em abril do ano passado. Começamos com a vacinação nas zonas rurais, fazendo a vacinação casa a casa, e no mês de setembro nós abrimos a vacinação para toda a população, inclusive a zona urbana, por conta dos macacos positivos, né, para a febre amarela. Então aqueles macacos que morreram e o resultado laboratorial confirmou que eles morreram por febre amarela.
Então, na verdade, os macacos que deram o alerta, né? O fato deles terem morrido da doença, que foram vítimas também da febre amarela, foi o que deixou o ser humano preocupado. Exatamente. Hoje a gente observa que existe uma grande confusão da população, né, em relação aos macacos. Muitas pessoas ainda acham que o macaco transmite a doença e acabam até agredindo, matando, maltratando, né, como a gente tem tido notícias aí que tem acontecido em alguns municípios. Mas ele, na verdade, ele é o nosso grande aliado. Então, como ele está na zona de mata, e a febre amarela que nós temos hoje no Brasil não é uma febre amarela de transmissão na zona urbana, e sim na zona rural e de mata, que é o que a gente chama de febre amarela silvestre, né? Então, o macaco, ele está inserido naquele habitat, naquele local, é o habitat dele. Então, ele adoece primeiro, porque ele está 24 horas ali, exposto ao risco de adoecer. Então, quando o macaco adoece e morre, porque ele foi picado pelo mosquito contaminado, ele vai adoecer e morrer, ele dá um alerta para as autoridades de saúde de que alguma coisa está acontecendo, né? Então, dá tempo da gente planejar as atividades e evitar que as pessoas acabem se contaminando. E sobre esse assunto específico, né, da contaminação dos macacos, nossa equipe de produção ela foi até a zona rural aqui de Jundiaí e fez uma reportagem. Vamos assistir? Em 2017, a população jundiaiense ficou em estado de alerta com o surgimento da febre amarela silvestre na região. A produção do Caderno Digital esteve no local, onde foi encontrado o primeiro macaco morto com a doença. Ele estava próximo a uma plantação de uva no bairro Corrupira. Eu estava trabalhando para cá e achei um bugio morto. E nisso eu falei, mas é impossível, como que eles foram morrer? Aí eu vi que no outro dia eu voltei no mesmo lugar, achei outro. Aí eu avisei a turma da prefeitura e vieram buscar. Aí que estava vendo que eles estavam com essa doença. Segundo os dados da Zoonoses de Jundiaí, 216 macacos foram encontrados mortos. 72 estavam com a doença, 60 animais inadequados para análise e 26 aguardam avaliações. Todos os casos humanos aconteceram nesta região periurbana, onde nós estamos vendo, né, uma região com características rurais, mas já com processo de urbanização, com construção de casas, de arruamentos, né? Então, exatamente nessa área que houve um desequilíbrio ambiental. E aí o ser humano, a pessoa, ela entra no ciclo silvestre, que aconteceu inicialmente entre as espécies animais, mas também o homem ele pode ser uma grande vítima. Como prevenção, o Parque Corrupira é o único que permanece fechado por tempo indeterminado. Há uma população de insetos dos gêneros sabetes e também hemagogos, né, que são nativos, são naturais dessas áreas, né, que eventualmente ainda estejam contaminados. A informação que eu acho que é essencial é que o mosquito ele passa até 3 ou eventualmente 6 gerações o vírus da febre amarela. Então, por isso que nós promovemos a restrição de entrada de pessoas em algumas áreas de mata ou fragmento de mata, né, que sabidamente tem essas espécies animais. Por causa do número significante de animais mortos, a recuperação da colônia de macacos pode levar até 10 anos. São mais de 200 macacos mortos aqui em Jundiaí. Você tem essa informação? É isso mesmo, mais de 200 macacos mortos e 72 morreram por conta da febre amarela. Então é bastante, o número é alto. Sim, é um número bastante expressivo, bastante expressivo. Isso sem contar os macacos que foram assassinados por pessoas que não têm muita informação e acabam tomando atitudes impulsivas. Então, aqui na nossa região, no município de Jundiaí, nós não observamos esse tipo de coisa, né? Então, todos os macacos que a zoonose recolheu, não havia sinais de maus tratos em nenhum deles. Foi realmente ou porque foram eletrocutados, ou foram atropelados, né? Ou morreram mesmo por conta da febre amarela. A gente vê na internet, né, que alguns lugares têm esse registro, sim, né? Como exatamente. Se fosse assim, agressão. Mas aqui no município nós não tivemos essa situação.
E o que você tem a dizer a respeito do que a gente apresentou nessa matéria? É isso mesmo? A situação continua a mesma? Hoje nós temos um número muito menor de macacos, né? Então, as ocorrências de morte de macaco reduziram assim extremamente. Mas o risco sempre existe, né? Então, as pessoas que ainda não se vacinaram, elas devem procurar se vacinar. A única maneira de se prevenir contra a febre amarela é a vacinação. Não existe outra maneira. Então, se a pessoa está morando em Jundiaí, se a pessoa trabalha em Jundiaí ou estuda, ela deve se vacinar. É isso, a dica que fica para nossa chamada do intervalo. A gente vai rapidinho e volta já. Oi, Caderno Digital está de volta hoje, um assunto relacionado à saúde, um assunto de alerta, de grande importância, é a febre amarela, a prevenção da febre amarela aqui em Jundiaí. Comigo a Maria do Carmo Possidente, enfermeira da Vigilância Epidemiológica, e ela deixou bem claro no bloco anterior, a vacina é a única forma de prevenção. Maria do Carmo, quantos já foram vacinados aqui em Jundiaí até agora? Então, nós já vacinamos mais de 298 mil pessoas, né, do ano de 2017 até agora. Então, tivemos uma vacinação bastante expressiva, a população de Jundiaí realmente aderiu à vacinação. Mas sabemos que ainda tem uma pequena parcela que ainda não recebeu a vacina e a vacina continua indicada, nós continuamos como área de risco e é importante que os nossos residentes ou as pessoas que trabalham em Jundiaí que procurem a vacinação. E onde e como fazer isso? Não, nós estamos com a vacinação agora num esquema um pouquinho diferente, né? Todas as unidades aplicam, mas cada unidade tem um dia da semana para aplicar. A lista com as unidades, os endereços, telefones e o dia de aplicação está disponível no site da Prefeitura. Site da Prefeitura, lembrando que é vou falar de novo, hein? www.jundiaí.sp.gov.br. A gente tem também o aplicativo, né? O aplicativo para smartphone, aplicativo Jundiaí, que também tem todas as informações lá. E é fácil, porque é mais fácil do que a gente ficar falando aqui, né? Sim, porque sim. Você já vai lá, verifica, vê o dia que é mais fácil para você, o local que é mais fácil para você e vai tomar essa vacina, né? Porque tem gente que não toma por opção, que não quer tomar. Exatamente. Mas tem medo da picada? Tem medo, né? Inclusive a própria pessoa que se contaminou aqui em Jundiaí, ele não havia tomado porque foi deixando, né? Ah, não é importante, ele morava numa área de risco e acabou se contaminando, né? O que deu esse caso? Então, graças a Deus, ele evoluiu bem, ele teve alta, né? Já está em casa, já tem um tempo e está se recuperando. E tomou a vacina. Daí já não precisou mais, né? Não, porque depois que você pega a doença, você já fica imune, né? Olha só. Então, ele ficou imune, mas de uma maneira mais difícil, né? Risco? Sim, o caso dele foi bem grave, sim. Foi bem grave. Ela, de forma geral, a febre amarela acaba evoluindo para uma forma mais grave, né? Então, tem o comprometimento do fígado, de rim. Então, são órgãos vitais, né? Então, não há necessidade de passar por isso, né? E é por isso que fala a febre amarela, por causa do fígado? Porque ela se caracteriza muito pela questão da icterícia, né? Que é aquele amarelão que vai dar, ele altera toda a função hepática. Então, é uma doença que ataca muito fígado e rim. Então, em Jundiaí foi só um caso? Sim, até o momento nós temos um caso. Ainda bem, né? Menos mal, vamos dizer assim, e que se recuperou. Exatamente. Mas voltando ao nosso assunto da vacina, é uma dose só que você já se imuniza? Então, hoje no Brasil, nós temos 2 tipos de esquema, né? Então, a partir do dia 25 de janeiro, começou a aplicação da vacina fracionada. Aqui em Jundiaí, nós não estamos fazendo a vacina fracionada. A orientação que nós temos até o momento da Secretaria Estadual é de continuar aplicando a dose inteira. Mas São Paulo e outros municípios do estado já iniciaram a vacinação com a dose fracionada. Qual é a diferença? A vacina é a mesma vacina que nós aplicamos aqui em Jundiaí é a vacina que está sendo aplicada em São Paulo. Só que a dose fracionada, a dose cheia, ela tem 0,5 ml e a dose fracionada, ela tem 0,1. Então, eu consigo vacinar um número muito maior de pessoas
com a dose fracionada. Então, neste momento, onde nós temos uma grande população a ser vacinada, optou-se então por usar essa dose em alguns municípios. É uma vacina segura, ela dá uma reação muito boa, a pessoa o organismo responde muito bem a essa vacina, né? Foi feito um teste num grupo controle que ainda está sendo acompanhado, então já faz 8 anos que essas pessoas receberam a vacina e continuam imunes à doença. Por isso que essa dose fracionada, a pessoa que receber, 8 anos depois, ela vai ter que se vacinar novamente, porque ela não é como a dose cheia, né, que dá imunidade para a vida toda. Mas aí são 2 etapas só. Sim, vacinou, é uma dose. Esperou 8 anos, isso, vacinou de novo e pronto. E aí acabou. Isso, exatamente. É uma questão mais de economia para poder conseguir vacinar todo mundo. Não é pela saúde, por exemplo, você vai receber uma dose, seu organismo pode ter uma reação, então você toma menos. Não é. Tá. Na verdade, é uma forma de você vacinar muita gente com uma quantidade menor de vacina. Num momento de preocupação. Num momento de preocupação, né? Como nós estamos vivendo. Essa situação já foi feita em Angola também, quando eles tiveram um surto de febre amarela lá e teve uma efetividade muito boa. Tá? Agora, se, por exemplo, a pessoa vai fazer uma viagem internacional e ela precisa do certificado, ela não deve receber a vacina fracionada, ela precisa receber a vacina de dose cheia, né? Crianças também menores de 2 anos e outras situações também que são restrições que aí não vai receber a dose fracionada. Mas aqui em Jundiaí nós estamos usando a dose inteira, né? Uma outra questão também que as pessoas às vezes fazem confusão, que o esquema da febre amarela também ela mudou ao longo dos anos, né? Então, há alguns anos atrás, a orientação era fazer uma dose e um reforço a cada 10 anos. Depois foram feitos estudos que mostraram que uma dose e um reforço seria suficiente. Então, mudou, era uma dose e um reforço. Depois, novos estudos mostraram que a dose única, ela era suficiente para ter proteção a vida toda. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu recebi em 2000 e na minha caderneta tinha um agendamento de retorno. Eu tenho que tomar? Não, a vacina que foi aplicada em 2000 é do mesmo tipo da vacina que nós estamos aplicando hoje. O que mudou foi o esquema. Então, os estudos foram mostrando que não havia necessidade de doses adicionais e aí, então, foi adaptado o esquema como nós temos hoje, dose única na vida. Olha, quando a gente recebe essa vacina, primeiro que é legal a gente explicar que é de graça. Que é só uma picadinha, não dói nada. Eu sei porque eu tomei. Eu estava fazendo uma reportagem com o meu cinegrafista Juliano Justino. E a gente tomou essa vacina, a gente já está super imunizado. Então é rápido, fácil, prático e de graça. Só que tem um pequeno detalhe, você recebe ali o papelzinho comprovando que você tomou e tem que guardar, né? Exatamente. Por favor. Exatamente. Lá na vigilância, muitas vezes a gente recebe pessoas que perderam um comprovante, né? E aí vão para tirar uma segunda via. E eu costumo brincar com elas, viu? Quando você vai lá votar, você joga o seu comprovante de votação, que é muito menor do que esse comprovante fora, você tem o cuidado de guardar. Então, o comprovante de vacinação, a caderneta de vacinação é um documento para a vida toda. Então, a pessoa precisa guardar, porque é a única forma de você comprovar que você recebeu a vacina. Porque vai que de repente acontece de surgir uma oportunidade, ou uma necessidade de você ir viajar para algum lugar, sei lá, em que outra situação eles podem pedir além de uma viagem? Então, situação de emprego, nós já pegamos pessoas que foram lá na vigilância para pegar o comprovante, porque como elas trabalhavam na zona rural, então as empresas estavam exigindo a vacinação, a comprovação da febre amarela, né? E também na situação de uma viagem internacional. Então, se você vai fazer a viagem internacional e o país exige o certificado internacional de vacinação, você tem que apresentar a comprovação. Então, e a comprovação não basta você falar, eu tomei, você vai ter que apresentar na caderneta ou o comprovante de vacina. Sem isso, nós não podemos emitir o certificado internacional. Ai, como que tem gente que faz isso, né? Pelo amor de Deus, gente, vamos guardar na carteira, por favor, né? Primeiro que tem que tomar, depois que tem que guardar. E pronto, acabou, não se preocupar mais com nada, ser feliz. E vamos pro intervalo, que a gente volta já! Caderno Digital está no ar, estamos no terceiro bloco hoje falando sobre febre amarela com a enfermeira
da Vigilância Epidemiológica Maria do Carmo Pocidente. Maria do Carmo já explicou que precisa se vacinar, precisa guardar o comprovante de vacinação, e agora a gente vai falar a respeito do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia contra a Febre Amarela. O que é isso, Maria do Carmo, esse certificado? É um documento que é exigido por alguns países para que as pessoas possam entrar, né? Então, elas têm que apresentar, no momento de ingresso nesses países, essa comprovação de vacinação contra a febre amarela. A lista de países que exigem o certificado, ela fica disponível no site da Anvisa, e é importante que as pessoas também observem a questão de conexão. Então, muitas vezes, o seu país de destino não exige, mas o país onde você vai fazer a conexão exige. Então, você tem que estar com o certificado, né? Como que faz para tirar esse certificado? Primeira coisa, tomar a vacina contra a febre amarela, né? Depois tem que entrar no site da Anvisa, é www.anvisa.gov.br/viajante, e vai fazer lá um pré-cadastro. Então, vai inserir seu nome, seus documentos, endereço, salva esse pré-cadastro e depois vai na unidade de saúde do Anhangabaú ou da unidade central, que são as duas unidades de Jundiaí que emitem o certificado internacional. Tem o dia e o horário, no site da Prefeitura também está disponível lá, o endereço das unidades também. Nós atendemos residentes em Jundiaí, então tem que levar o comprovante de residência, a caderneta de vacina, um documento com foto, e a partir de agora nós estamos exigindo também a apresentação da passagem. Então, a passagem ou voucher, algum documento que comprove que você vai fazer a viagem internacional. Por que nós fizemos essa exigência? Com esse aumento da vacina, da procura pela vacina febre amarela, muitas pessoas acabaram se confundindo e achando que o certificado internacional é necessário para viajar dentro do Brasil, para entrar no clube quando estava tendo restrição de entrada com a exigência da vacina febre amarela, né? E isso demandou um volume muito grande de procura nas unidades, o que estava prejudicando o atendimento dos outros serviços dentro da unidade também, né? Então tem que organizar, né? Exatamente. Então, assim, não há necessidade, se você não vai fazer uma viagem internacional, não há necessidade de tirar o certificado internacional de vacinação. Então, esse documento é só para quem vai fazer uma viagem internacional. Então, por isso, a partir de agora, nós estamos exigindo a comprovação dessa viagem. Se eu levo tudo isso que você falou na hora lá, eu já saio com o papel ou eu tenho que ir buscar um outro dia? Não, o certificado é emitido na hora e tem que ir presencialmente, né? A pessoa tem que ir. A única situação que nós podemos entregar a outra pessoa é quando é de menor, e aí os pais assinam, porque esse certificado ele tem que ser assinado pela pessoa e tem que ser assinado na presença do funcionário, né? Um documento de valor internacional, né? Com validade internacional. Então, é um documento muito sério, muito importante, e só emitimos e entregamos na presença da pessoa. Eu acho legal a gente relembrar o trabalho que vocês fizeram em 2017, daquele mutirão, aquela força-tarefa para vacinação lá no Parque da Uva. Muita gente de todos os setores da administração envolvida, né? E recebendo a população, e as pessoas foram bem abertas a se vacinar. Eu achei muito bonito isso. Foi realmente um trabalho exemplar, né? Nós tivemos aí no mês de outubro o nosso grande pico de vacinação, junto também com um grande pico de macacos, né, mortos e positivos para a febre amarela. Então, a Prefeitura como um todo forneceu os funcionários, né? Nós tivemos um grande número de pessoas trabalhando, chegamos a ter por dia em torno de 90, 100 pessoas trabalhando no Parque da Uva, fora toda a vacinação que estava sendo feita nas unidades de saúde, né? Então, para você ter ideia, no mês de outubro nós fizemos em torno de 170 mil doses de vacina contra a febre amarela só no mês de outubro, e no Parque da Uva foram mais de 57 mil doses, só no Parque da Uva. Então, realmente foi um atendimento muito bom. As filas eram grandes, mas com um volume muito rápido, né, de atendimento, porque tinha muita gente trabalhando. E isso também ajudou, porque desafogou o atendimento também nas unidades. Apesar da procura ser muito grande nas unidades também, mas o horário estendido, a gente fazia no período até as 8 horas da noite. Então, facilitou também o acesso da nossa população.
Numa situação assim, que existe esse perigo, né, de um surto, de uma epidemia, é quando a gente vê que é possível fazer, né, que é possível realizar se as pessoas se unirem e se tiverem boa vontade. Exatamente, né, e também assim, o entendimento e o comprometimento da gestão, né, porque a gente sabe que nós trabalhamos nessa dependência, né, então todos esses funcionários que foram cedidos de várias unidades, né, então nós tivemos gente de todos os setores, de todas as unidades da prefeitura, que não tem nada a ver com saúde. Mas essas também pessoas para receber o público você não precisa. Exatamente, mas elas foram treinadas, né? Porque tinha que fazer a triagem, tinham que fazer as perguntas. Quem aplicava a vacina, quem manuseava a vacina era o pessoal da saúde. Mas a triagem foi feita pelo pessoal de todos os setores da prefeitura. Fluiu muito bem, foi um trabalho realmente exemplar. Sabe, quando eu vejo, às vezes, telejornais que mostram situação de febre amarela em outras cidades, muitas vezes as pessoas no portão da UBS gritando, né, fazendo escândalos. Às vezes eu penso assim, poxa vida, mas já faz tantos meses que se fala na febre amarela, por que de repente agora todo mundo entra num desespero desse que é tomar a vacina? Por que não foi tomar a vacina quando tudo começou? Né? Porque existe mesmo esse comportamento da população de esperar assim, até um limite do medo? Existe, né? Eu costumo sempre brincar que o brasileiro trabalha na desgraça, infelizmente, né? A gente não vê o comportamento do brasileiro trabalhando na prevenção, né? Então, quando a situação está caótica, então agora que o negócio está caótico eu vou. Infelizmente é assim. Essa semana eu estava numa unidade de saúde e estava tendo a vacinação contra a febre amarela e aí um senhor estava na fila, né? E aí ele começou, porque a gente para tomar vacina tem que entrar na fila também, né? E demora para ser atendido. Aí uma outra pessoa que estava lá falou assim, nossa, mas por que o senhor está vindo só agora? Né? Eu tomei lá no início da campanha, cheguei aqui, não teve fila, não teve nada, foi super rápido, mas o senhor deixou para vir agora, né? Então, quer dizer, você vê que a própria população já está orientando, né, o outro nessa situação. Eu achei muito legal, porque partiu dele, né? Ele não sabia nem que eu era da saúde, nada, eu estava só aguardando lá na unidade, e a outra pessoa mesmo orientou. Então, é assim, a gente percebe isso. Você vê, nós estamos vacinando a população em geral desde setembro. Então, vacinamos setembro, outubro, novembro, dezembro a procura foi baixíssima, foi muito fraca a procura nas unidades, época de férias, o pessoal está preocupado com o Natal, com o Ano Novo, né? E quando começou a questão em São Paulo, né, esse número de casos, macacos, os parques fechando, aí alvoroçou aquela coisa e as pessoas, então agora eu vou, né? Então, realmente fica difícil, né? A gente se preparou para aquele período, para atender o máximo possível da nossa população. Não só trabalhamos no Parque da Uva, mas com várias unidades com horário estendido, abrimos vários finais de semana, abrimos feriado, fizemos vacinação casa a casa na zona rural. Então, quer dizer, o trabalho que nós fizemos no ano passado foi um trabalho muito grande. Agora nós estamos trabalhando, continuamos oferecendo, mas um pouco assim na repescagem, né? Então, está aberta a vacina, mas tivemos que também adaptar a nossa realidade atual. Sim, que é bem mais tranquila, Com certeza. Que bom. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Guarde o certificado de vacinação contra a febre amarela e o programa Caderno Digital volta na próxima edição. Até lá!